Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 251. Treinamento 3. Sua Alteza vai usar a Soul Sword. Uau! Incrível! Não acredito que estou aqui testemunhando isso. Quanto tempo faz? Disse que a última vez que ele usou a espada assim foi para lutar contra os humanos. Primeira vez em um século. Eu realmente tenho sorte. Todos estavam ansiosos para ver a espada da alma em ação. Afinal, fazia cerca de um século desde que Alucard usou a espada pela última vez como deveria. Os soldados falharam em manter sua excitação dentro de si, mas não foram os únicos que se sentiram assim. Mesmo Griffin não pôde deixar de olhar para eles e todos sabiam que não era uma tarefa fácil distrair o Griffin enquanto ele estava de plantão. Essas pessoas. Alucard balançou a cabeça como se o estivessem envergonhando. Eles gostam de fazer um grande alarde sobre coisas sem importância. Agora que eles estão tão empolgados, devemos fazer um bom show para eles, não você pensa? Eu já estava planejando. Ashton saltou para trás preparando-se para lançar um ataque contra Alucard mais uma vez. Vamos fazer uma aposta então. De repente, Alucard apontou 3 dedos para ele, interrompendo-o. 3 ataques. Noivo de minhas filhas esta noite. O que? Ashton ficou um pouco surpreso. Eu já te disse. Até aí a menos que eu encontre você disse que não pode se casar com eles até que eu entregue aqueles pirralhos Conundrum para você. Nunca houve um acordo entre nós que o impedisse de ficar noivo. Alucard corrigiu Ashton. O que vai ser? Alucard estava confiante apesar de ter estatísticas mais altas do que ele. Ashton ainda era um pouco imaturo quando se tratava de luta. Assim, ele planejava usar sua experiência para acertar um golpe nele, o que seria uma tarefa relativamente fácil. Além disso, a única razão pela qual Alucard estava tão decidido a envolvê-los era por causa da recente descoberta sobre os mortos-vivos. Afinal, um deles conseguiu se infiltrar na capital. Quem sabe quantos estariam escondidos nas sombras? Ele precisava de alguém capaz para estar ao lado de suas filhas. Essa também foi a razão pela qual ele decidiu treinar Ashton. Porque se algo acontecesse com ele, Ashton ascenderia ao trono e protegeria a Transilvânia. Além disso, muitos nobres em sua sociedade já estavam expressando seu descontentamento por Alucard ter decidido corromper a linhagem real, oferecendo as mãos de suas filhas a um estranho. Independentemente de quantas conquistas Ashton conquistou, sempre haveria pessoas que o veriam como um estranho e, portanto, ele não seria totalmente aceito em sua sociedade. No entanto, se ele conseguisse sobreviver aos ataques de Alucard, ele definitivamente ganharia algum reconhecimento de todos. Ninguém seria capaz de refutar suas habilidades, não importa o que. Assim, independentemente de qual fosse o resultado final de seu duelo, teste, Alucard colheria algum tipo de benefício. Eu aceito, Ashton disse com um sorriso, mas não se esqueça da sua promessa. Se eu ganhar, pegarei um item do seu tesouro. Quem você pensa que eu sou? Sou o filho do Drácula, o progenitor dos vampiros. Voltar atrás na nossa palavra é um pecado. Vou tentar não matar você. Assim que Alucard disse essas palavras, o chão abaixo dele se despedaçou. Um manto de sangue se materializou do nada e o envolveu. O físico de Alucard ficou visivelmente mais magro e a pele ficou preta, assim como sua espada de alma anteriormente branca ficou carmesim. Esta era sua forma verdadeira. Nascido de um humano antes de se transformar em vampiro, Alucard teve o privilégio e o poder de mudar de forma, que ele usou para esconder sua verdadeira forma. Uma forma demoníaca de vampiro que apenas aqueles com a linhagem de Drácula poderiam dominar. Eu acho que estamos usando habilidades agora. Ashton murmurou antes de arrancar a algema. Tudo bem por mim, ele é um pouco mais poderoso do que você agora, eu sei. É por isso que concordei com suas condições. Alucard saltou para ele com ferocidade que Ashton nunca tinha visto ele usar antes. Em um piscar de olhos, Alucard quebrou a barreira do som. Todo mundo que os assistia não conseguia nem ver para onde Alucard havia desaparecido. No entanto, Ashton podia vê-lo claramente. Cada ação que Alucard fazia criava um tremor secundário de som. Quase parecia que os sons o perseguiam.
tentando se reunir com a fonte que os criou. Apenas para falhar uma e outra vez. Tenha cuidado. Ashton estava tão focado em Alucard que se esqueceu completamente de sua espada. Ele mergulhou de lado instintivamente, apenas para ver que uma pequena cratera havia tomado seu lugar. Se não fosse pelo aviso de Astaroth, Ashton teria perdido um pouco mais do que seus membros. Vou tentar não te matar, meu burro. Strike 1. Alucard gritou antes de aparecer na frente de Ashton e dar um soco nele. Ashton agarrou sua mão, puxando Alucard em sua direção enquanto simultaneamente virava as costas para ele. Ele então começou a varrer os pés do vampiro na esperança de derrubá-lo. Mas para surpresa de Ashton, Alucard mudou sua manobra no meio do caminho, e Ashton foi quem foi jogado fora. Felizmente, Ashton conseguiu cair de pé, caso contrário, o jogo teria acabado para ele. Oh, você ainda está de pé. Ótimo. Alucard disse com um sorriso. Teria sido uma pena se você não pudesse durar até o ataque final. Você me elogia e depois passa a me subestimar. É um pouco estranho, Alteza. Ashton se levantou e correu em direção a Alucard, ao mesmo tempo que a espada da alma o perseguia. Era bastante óbvio que Ashton estava tentando fazer, infelizmente não iria funcionar. Então você aceita sua derrota. Alucard resmungou e deu um soco nele. No entanto, no momento seguinte, Ashton desapareceu da vista de Alucard, apenas para reaparecer atrás dele. No final, o punho de Alucard acabou colidindo contra sua espada, enviando uma onda de choque por todo o palácio. Até Ashton ficou impressionado com a onda de choque repentina. Com um único movimento, o belo jardim foi deslumbrado. Mesmo uma única folha de grama não foi encontrada perto de Alucard e apenas um pedaço de terra estéril pode ser encontrado sob seus pés. Parece que eu exagerei. Alucard coçou a nuca enquanto olhava em volta para a destruição que ele causou. De qualquer forma, parece que você ganhou usando aquela sua máscara, Ashton. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 252. O segredo da adaga. Essa sua máscara é uma dor de lidar. Alucard riu antes de dar um tapinha nas costas de Ashton. Se eu não tivesse evoluído há um tempo, poderia ter perdido meu braço hoje. Eu não tenho certeza se isso é algo que você deveria rir. Ashton guardou seu pensamento para si mesmo. O teste havia terminado e os dois estavam recebendo tratamento na enfermaria. Ashton teve apenas alguns arranhões em nome da lesão, o que confundiu os curandeiros, pois esperavam que ele tivesse pelo menos alguns ossos quebrados, mas ele estava mais ou menos bem. Alucard, por outro lado, teve os ossos da mão direita quebrados. A espada da alma certamente o deixou um pouco mais áspero. Além dos curandeiros, Verina, Irina e Griffin também estavam presentes e, por algum motivo, parecia que as princesas estavam um pouco chateadas com Ashton. Ele estava se perguntando o que poderia ter feito para irritá-los, e então se lembrou de algo que poderia ter feito para deixá-los um pouco emburrados. Está relacionado com a aposta, não está? Droga, vou sentir falta do idiota que você já foi. Já estou com saudades do tempo em que minha cabeça estava um pouco quieta. Ei, atrevido. Eu gosto disso. Quer saber o que eu gostaria mais? Tirando algo de seu tesouro. Da última vez, o Ashlish nos deu algumas coisas úteis. Espero que esse tal de Alucard também tenha algumas coisas que valem a pena. Bastardo ganancioso. Somos um e o mesmo, verdadeiro. Isso deve cuidar disso, Sua Alteza. A curandeira respondeu enquanto enfaixava o braço de Alucard. Você deve se abster de movê-lo um pouco até que seu fator de cura. Eu entendi. Obrigado pela sua preocupação. Alucard respondeu imediatamente e começou a dar socos no ar, apesar do curandeiro dizer-lhe para não fazer isso. O tesouro. Ashton se levantou e saiu atrás dele sem dizer uma palavra. No entanto, Griffin os interrompeu antes de se curvar na frente de Ashton. Todos ficaram confusos com isso, mas Alucard apenas sorriu. Ele sabia exatamente o que se passava na cabeça de seu segundo em comando. Eu gostaria de me desculpar por minha arrogância quando nos conhecemos, Lord Ashton. Meu ódio por lobisomens não me permitiu olhar além de sua aparência e ver o talento que você possuía. Tudo bem. Além disso,
Antes de se curvar na frente de pessoas aleatórias, você deve saber que é a segunda pessoa mais importante da Transilvânia. Ashton aceitou o pedido de desculpas e instou o guerreiro a levantar a cabeça. E eu posso não ser o tipo de homem a quem você gostaria de se desculpar. Olhe para você, agindo de forma tão madura. Fazer 17 anos te deixou melhor, não foi? Ashton ignorou Astaroth e partiu para o tesouro. Assim como o Shiran havia dito, ele esperava encontrar algo único ali. Quem sabe, talvez ele até terminasse com outra peça do set do Green Reaper. Ele só tinha 2 deles até agora e já era dominado por alguém de seu nível. Se ele conseguisse colocar a mão em mais deles, talvez não precisasse temer ninguém no planeta. Alucard levou Ashton de volta para seus aposentos, provando que a suspeita de Ashton estava correta. A sala era de fato uma espécie de tesouro. Alucard então começou a sussurrar algo nos ouvidos de uma estátua em forma de morcego e no momento seguinte, a parede na frente deles desapareceu no ar. Aqui estamos. Meu tesouro e arsenal. Alucard abriu uma porta secreta em seus aposentos que levava a outra sala, cheia de armas, armaduras e dinheiro. Mas você não pode levar nada daqui porque eles são um pouco pessoais. Você sabe, eles têm um valor emocional associado para eles. Deveria saber disso. Bastardo mesquinho. Embora Ashton não chamasse Alucard de mesquinho, afinal, ele não fez nada para que Ashton o chamasse assim. Mas ele sabia que os itens que eles estavam cruzando eram impressionantes. Alguns deles até pertenciam ao grau lendário, e vê-los, mas não consegui-los, estava doendo um pouco. Aqui estamos nós. Esta costumava ser a coleção do meu pai, pelo menos até o dia em que ele simplesmente se levantou e saiu sem qualquer palavra ou razão. Alucard encolheu os ombros. Sinta-se livre para pegar o que quiser daqui. Tenho certeza que você encontrará algo. Estarei esperando por você lá fora, claro. Vamos encontrar alguma coisa. Isso não parece bom, sem merda. Enquanto as armas que eles viram antes foram colocadas dentro de belos recipientes e protegidas por uma variedade de encantamentos, as coisas de Drácula foram simplesmente jogadas fora em uma pilha. Alucard nem estava tentando esconder seu ódio pelo pai. Pelas condições precárias em que se encontravam e pelo fato de nenhum deles ter recebido qualquer tipo de manutenção, não foi surpresa que a maioria dos itens estivessem quebrados e, portanto, mais ou menos inutilizados. Apesar de tudo isso, Ashton estava determinado a encontrar algo útil de lá, e talvez sua sorte não fosse tão ruim assim. Espere um minuto. Abra seu inventário, por quê? Você não consegue ouvir aquele zumbido. Basta abrir seu inventário e você entenderá o que estou dizendo. Ashton fez o que lhe foi dito e, no momento em que o fez, uma lâmina preta quebrada caiu dela. Era a mesma lâmina que Ashton ganhou na noite em que conheceu Baiter no mercado negro. Uma vez fora do inventário, até mesmo Ashton podia ouvir o zumbido ao qual Astaroth estava se referindo. Não foi alto nem nada, mas ficou claro que a lâmina estava procurando por algo. Espere, isso poderia ser arma da alma. Isso é o que eu estou pensando. Deve haver algo dentro desse monte de porcaria que está fazendo a lâmina agir assim. Essa foi toda a motivação que Ashton precisava para pular de cabeça para resolver a bagunça. Não foi uma tarefa fácil e levou quase uma hora, mas finalmente tudo foi separado e organizado em fileiras bem organizadas. Ele então pegou a lâmina e aproximou de tudo que estava ali. O zumbido foi ficando cada vez mais alto até atingir uma peça específica, um cabo quebrado. Assim que Ashton aproximou a lâmina do punho, a lâmina se libertou antes de se prender ao punho. A sala foi banhada por uma luz ofuscante e assim que ela desapareceu, uma nova adaga estava esperando na frente deles. Sublinhado item, adaga de Venom reformada tipo, arma maior dano, desconhecido. Alimente a lâmina para desbloquear esta informação. Maior bônus de estatísticas, desconhecido. Alimente a lâmina para desbloquear esta informação. Maior raridade, lendário descrição. Outrora amada adaga de Drácula, agora encontrou um novo dono que não abandonaria como seu antigo dono.
Não se sabe muito sobre esta adaga além do fato de que é uma weapon que foi criada por Minoru Kino em um momento de extrema necessidade. Feito esse maior canibalismo, esta arma pode devorar armas do mesmo tipo para absorver suas estatísticas e torná-las suas. Observação: uma vez que devora uma arma, essa arma é perdida para sempre e não pode ser recriada. Sublinhado: eu disse uma vez, vou dizer de novo. Este planeta está quebrado. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 253. O segredo da adaga. 2. Ashton olhou para a adaga cor de corvo na frente dele. Ele estava esperançoso de conseguir algo melhor do que seu equipamento atual de lá, mas ele nunca havia sonhando em colocar as mãos em uma arma lendária. Sublinhado: a adaga está de olho nas menor lâminas dos ventos crescentes. Você gostaria de alimentar a adaga com as lâminas? Sim, não. Sublinhado: dizer o que agora? Quem sabe quanto tempo se passou desde que a adaga foi desmontada. É óbvio que estaria com fome. Vá em frente, alimente-o. Será uma boa maneira de testá-lo também. Você está louco. Ashton imediatamente refutou a ideia de Starot. Você leu? Uma vez que eu alimentei uma arma para ele, a arma se foi para sempre. Você tem uma arma lendária em suas mãos. Por que diabos você está discutindo sobre perder uma arma rara nela? Isso é verdade. Tanto quanto Ashton não queria perder as lâminas que o serviram tão bem, elas não eram mais uma arma adequada para ele. Ele notou durante a sessão de sparring com Alucard, as lâminas não eram tão fortes quanto antes. Em outras palavras, Ashton estava em uma liga diferente após sua evolução e as lâminas não podiam mais sinergia com ele. A adaga de veneno, no entanto, poderia preencher esse vazio, considerando que era uma arma lendária. Com esse pensamento em mente, Ashton tirou as lâminas dos ventos crescentes do inventário e as colocou na frente da lâmina reformada. Assim que ele fez isso, a adaga se partiu ao meio, como se estivesse abrindo a boca, e engoliu as lâminas de uma só vez. Menor a lâmina está satisfeita com a qualidade da comida que recebe. Menor a lâmina confia um pouco mais em seu dono e revela seus detalhes a ele. Maior sublinhado tem. Tipo, arma dano, 439 a 569 HP por ataque. Bônus de estatísticas, maior força, mais 60 enquanto equipado para uso. Maior agilidade, mais a 30 enquanto equipado para uso. Maior as habilidades relacionadas à classe. Blood Mage, genes de vampiro são aprimoradas enquanto a lâmina está equipada. Maior causa dano adicional aos alvos de sua escolha. Raridade, lendário. Nível de confiança, 8%. Descrição: outrora amada adaga de Drácula, agora encontrou um novo dono que não abandonaria como seu antigo dono. Criada pelo mestre criacionista Minoru Kino, a lâmina ajudará seu usuário. No entanto, o usuário terá que ganhar sua confiança primeiro. A confiança pode ser aumentada alimentando e usando em lutas. Mas a adaga também pode perder a confiança em seu usuário se não for cuidada adequadamente. Feito esse canibalismo, esta arma pode devorar armas do mesmo tipo para absorver suas estatísticas e torná-las suas. Observação: uma vez que devora uma arma, essa arma é perdida para sempre e não pode ser recriada. Atacar inimigos usando esta arma os expõe à hemorragia, fazendo-os perder 4% de seu HP pelos próximos 10 segundos. Esta habilidade tem um período de recarga de 10 segundos, ineficaz em feras de elite. Só pode ser acionada uma vez. O ataque não irá ignorar resistência à hemorragia. A habilidade da arma foi atualizada. A duração do efeito aumentou de 5 segundos maior 10 segundos. O dano aumentou de 2% maior 4%. Sede de sangue. Atacar inimigos faria a adaga se alimentar de seu sangue, que a adaga usaria para curar o usuário. A habilidade tem um cooldown de 5 segundos, e o HP máximo que pode ser restaurado é limitado a 200 por ataque. Sublinhado: isso não é um pouco demais? Ashton coçou a nuca enquanto lia os detalhes de sua nova arma. Pelo que Ashton se lembrava, o maior dano que as lâminas dos ventos fortes podiam causar era limitado a 183 CV por golpe.
Mas a menor quantidade de dano que a adaga pode causar é o dobro desse número. O poder da adaga aumentou ou algo assim? Parece que seu desejo foi atendido. Um brinde ou tradição quebrada ao seu arsenal. Menor é a adaga. Gostaria que você desse um nome a ela. Maior, esta é a primeira. Todas as armas espirituais precisam ser nomeadas por seu dono. Isso ajuda ainda mais a conexão entre eles. Mas cuidado, se ele não gostar do nome que você der, a familiaridade também pode cair. Isso faz sentido. Eu também não gostaria de ser chamado de nomes estúpidos. Vejamos, como devo chamá-lo então? Que tal, Beaumont? Isso é um pouco menor. A adaga reconhece o seu novo nome. A confiança aumentou para 10%. Maior, bem, estou feliz que você gostou do nome, Beaumont. Ashton riu antes de colocar a lâmina de volta no inventário. Agora vamos em frente. Preciso desvendar o mistério por trás dos clones de Mera. Ao mesmo tempo, em algum lugar da galáxia, HM. Estranho, Drácula murmurou. Você sentiu isso também, hein? Lycaon juntou-se a eles. Amon olhou para os dois, claramente confusos sobre o que eles estavam murmurando. Afinal, não era comum eles se descuidarem no meio do treino. Tinha que ser algo extremamente importante ou extremamente estúpido. Sobre o que vocês dois estão falando? Ele perguntou a eles antes de disparar o holograma de outro Shiran. Acho que nosso amiguinho encontrou uma das lembranças que deixamos para trás. Drácula respondeu com um sorriso mais largo que Amon já tinha visto em seu rosto. Ele pode não ser tão desesperado quanto pensávamos, afinal. Que lembrança! Uma adaga que fiz logo antes dos humanos deixarem o planeta. Lycaon respondeu, é uma pena que você nos disse para não trazer nenhuma de nossas amadas armas quando deixamos o planeta para sempre. Ter aquela adaga conosco teria provado ser muito útil. Melhor do que ter espadas de plasma. Amon zombou. Lycaon pode ser um dos maiores criacionistas que já nasceu. Mas Amon recusou-se a acreditar que poderia ter criado uma arma que cedia às armas de Shiran, especialmente em um planeta tão primitivo. Pode ser. Lycaon encolheu os ombros. Amon balançou a cabeça e decidiu mudar de assunto antes que deixasse alguém chateado com seus comentários. E o garoto? Frank mencionou alguma coisa. Oh, ele evoluiu bem. Drácula entrou na conversa. Pelo menos foi o que seus espiões lhe disseram. Mas ninguém sabe que espécie ele escolheu para sua evolução. Pelo bem dele, espero que ele não tenha escolhido nada relacionado à raça Shiran. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 254 para proteger você. Se havia uma pessoa que poderia contar a Ashton sobre a clonagem, tinha que ser sua mãe. A julgar pelo que ela revelou na última vez que conversaram, o próprio Ashton deveria ser algo como um clone ou ter um pouco de origem artificial. Embora fosse incrivelmente difícil aceitar essa informação, Ashton fez as pazes com ela. Ele era um ser vivo e isso era tudo o que importava para ele. Como ele foi concebido tantos anos atrás, não era de sua preocupação. Ao entrar novamente no laboratório improvisado, ele viu a Valina andando de um lado para outro, empacotando tudo. Já estava na hora dela ir embora. Já está saindo? Ashton perguntou casualmente. Bem, eu não tenho mais nada para fazer aqui de qualquer maneira. A Valina sorriu fracamente. Eu tenho lugares para ir e coisas para fazer. Não temos todos. Ashton disse e começou a ajudá-la. Há algo que eu queria perguntar a você. Você sempre tem algo que quer falar. Ela sorriu. Vá em frente. Foi você quem ajudou a clonar Mera? O silêncio na sala falava por si. Mas era o que Ashton esperava para começar. Afinal, não havia muitas pessoas que possuíssem o conhecimento da clonagem em primeiro lugar e era muito diferente de Mera não usar os recursos que estavam disponíveis para ela. Havia alguma razão especial para isso. Quero dizer, para Mera querer ser clonada. Você está ciente das ambições dela, não é? Ela tinha medo de morrer antes de poder realizá-las. Por isso criou substitutos para cumprir sua vontade e também para travar uma guerra psicológica com seus inimigos. O olhar confuso de Ashton disse a Valina que ele não entendia a que ela estava se referindo. Ela queria ser impossível de matar. Assim como Austin.
Tudo se encaixou no lugar então. Ela queria fazer com que todos pensassem que ela era impossível de matar, enquanto também aprendia com seus erros e se preparava para atacar seus alvos novamente. Seus inimigos pensariam que ela estava morta e, portanto, não esperariam ser atacados por ela novamente, apenas para serem surpreendidos. Um plano genial, de fato. Provavelmente era o que ela queria fazer com ele também. Mas seu plano falhou porque Ashton sabia que foi atacado por um clone e não pela verdadeira Mera. Ashton sacudiu cada pensamento de sua cabeça. Você pode pelo menos me dizer se há mais clones dela ou não? 3. Eu a clonei 3 vezes. Uma delas morreu antes que o procedimento final pudesse acontecer, mas as outras 2 estavam completamente funcionais por conta própria. A Valina respondeu. Eles até desenvolveram uma personalidade própria e começaram a discutir com ela. Por isso ela os manteve congelados até encontrar um motivo para usá-los. A expressão de Ashton ficou fria. Mas ele não tinha nada contra sua mãe. Porque ele iria. Afinal, ela era sua mãe. Além disso, ele sentiu que sua compreensão de sua mãe havia aumentado muito. Portanto ele sabia que ela deveria ter um motivo para fazer o que fez. Se ela queria contar a ele sobre isso ou não, era escolha dela. Mas Ashton conseguiu a informação que queria. Dito isto, ele poderia manter suas emoções hostis por Mera de lado por um momento e se concentrar na coisa mais importante. Mas a Valina tinha outros planos. Você não perguntou por que eu fiz isso. A Valina engasgou um pouco, esperando que ele ficasse com raiva dela com razão. Mas ele não o fez. Eu não perguntei, porque sei que você provavelmente tem um bom motivo para fazer o que fez. Ele a tranquilizou, e eu não me importo porque você fez isso. Isso não mudaria nada entre nós. Você ainda vai cuidar de mim e eu vou continuar cuidando de você. Ashton não fazia ideia, mas suas palavras significavam o mundo para a Valina. Eu fiz isso para proteger você. O que? Eu a clonei para proteger você. A Valina reiterou. Quando soube o que eles planejavam fazer comigo e com seu pai, fiz um acordo com ela. Vou ajudá-la a se clonar e, em troca, ela protegerá seu segredo e você até você ficou forte o suficiente para se defender sozinho. Ashton fez uma expressão estranha, uma que não poderia ser descrita com palavras. Parecia que ele estava confuso, com raiva e com dor ao mesmo tempo. A verdade que ele aprendeu era um pouco absurda até para o seu gosto. Mera queria protegê-lo. Alguém que não queria nada além de usá-lo como uma ferramenta para dominar Licania. Mas quanto mais Ashton pensava nisso, mais fazia sentido. Ela era uma cadela sem coração. Não adiantava negar que, no entanto, às vezes ela o protegia. Além disso, em retrospectiva, ela até queria esconder sua identidade como a arma do mundo. O único ponto em que ela ficou hostil com ele foi quando ele começou a sair de sua sombra. Em outras palavras, quando ele começou a se defender sozinho. Esta revelação foi um pouco frustrante. Não adianta pensar nisso agora, concordo. Seria melhor encontrá-la e matá-la. Ashton silenciosamente concordou com Astaroth. Não importava o acordo que os dois tivessem feito, Mera tinha que morrer. Ah, e antes que eu me esqueça. A Lucadi queria que eu te dissesse, não há motivo para você ir embora. O quê? Mas a pesquisa ele já está trazendo tudo o que você precisa aqui, para o castelo. Ashton encolheu os ombros. Depois do que aconteceu com aquele morto-vivo, ele não sente que seria seguro deixar você sair de seu território e eu concordo. A Valina assentiu, afinal, Ashton iria ficar lá com frequência e, portanto, ela poderá vê-lo com mais frequência. Além disso, você tem um excelente assunto para continuar sua pesquisa. Ashton apontou para si mesmo. Se você pudesse descobrir como eu não sou afetado pelo sangue morto-vivo em meu corpo, sua pesquisa estaria completa e você seria capaz de vir morar comigo. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 255 Um problema gorila. Um mês se passou desde que Ashton veio para Transilvânia. Durante todo o mês, Ashton só teve que fazer 2 coisas: treinar suas habilidades com armas e ajudar a Valina em sua pesquisa. Enquanto seu treinamento estava acontecendo com sucesso, a pesquisa, por outro lado,
Ainda estava parada no mesmo ponto. Bem, tecnicamente não era. A Valina percebeu qual era a razão por trás da harmonia dos genes dentro de Ashton. Os órgãos de Chiron que foram transplantados para ele estavam suprimindo seus efeitos colaterais enquanto aumentavam seus atributos positivos ao mesmo tempo. No entanto, ela não poderia revelar o segredo de Ashton assim. Afinal, todo mundo mal conseguiu digerir o fato de que ele era um tríbride. Jogar outra bomba nuclear neles poderia fazer todo mundo perder a cabeça. Parece que não há muito que possamos fazer agora. A Valina finalmente desistiu. Temos tentado procurar soluções auxiliares, mas nada vem à mente. Ashton suspirou e se levantou da cama cirúrgica. Por mais que ele quisesse que ela tivesse sucesso, não havia muito que ele pudesse ter feito. Ele não era um gênio médico como sua mãe. Tudo o que ele sabia era lutar, subir de nível e continuar repetindo. Não se preocupe, tenho certeza que vamos descobrir alguma coisa. Ashton a tranquilizou antes de cobrir seu corpo nu. Também tenho que ir voltar, então é isso. HM. Eu entendo. Embora Ashton pudesse sentir a decepção em sua voz, ele teve que sair. Afinal, ele estava negligenciando seus deveres para com Livan e, depois de um mês, não podia mais ignorá-lo. A hora da despedida já havia chegado à porta. Meu senhor. Um servo entrou correndo. Temos uma mensagem do seu território. O que é isso? O servo imediatamente passou uma placa holográfica para ele. Desculpe incomodá-lo novamente, Ashton. Virgil falou pelo dispositivo, mas meio que precisamos da sua ajuda aqui. Lembra da masmorra de Monculin da qual participamos? Sim, e quanto a isso? Bem, todas as criaturas reapareceram. Ashton ficou um pouco confuso. Não porque os Monculins ressurgiram um ano antes do esperado, mas porque ele estava tentando pensar, porque isso era uma de suas preocupações. Não era como se Livan estivesse perto da floresta Monculin ou algo assim. Por que você está me dizendo isso? A guilda não deveria lidar com isso como sempre fez. Esse é o problema. Eles enviaram uma equipe maior e mais forte do que antes, mas todos eles foram mortos. Virgil informou com um olhar preocupado. Eles acreditam que é obra de outro gorila. Um que é muito mais forte do que o anterior. A floresta de Monculin que Ashton havia limpado antes estava mais uma vez criando problemas. Mas desta vez, a floresta estava mais hostil do que nunca. Mesmo que a guilda esperasse que isso acontecesse, já que um gorila permaneceu na área e, além disso, todo um esquadrão de elite foi morto lá. Então eles não correram riscos e enviaram apenas as melhores pessoas. Mas o resultado final permaneceu o mesmo. Aniquilação total. Deixe-me adivinhar, já que matei o gorila da última vez, eles querem minha ajuda para resolver essa bagunça também. Bem, sim e não. Virgil suspirou e Ashton sabia que ele estava prestes a dizer algo que sabia que iria chatear Ashton. Eles estão nos culpando por esta situação. Espere, o quê? Isso é um absurdo. Sim, mas eles não pensam assim. A declaração da guilda claramente culpou você pela situação da floresta. Em suas palavras, você matou o gorila que irritou seu companheiro e, como resultado, a gorila fêmea e os Monculins estão matando todos que se atrevem a pisar na floresta. Ashton tinha ouvido o suficiente. Primeiro esses desgraçados dão informações meia-boca sobre a masmorra, e quando ele salva sua vida eles começam a culpá-lo pelo problema. Esses filhos da puta têm um desejo de morte ou o quê? Ashton realmente queria visitar uma filial da guilda e colocar algum juízo nos gerentes de lá. Mas primeiro ele queria saber o que eles planejavam fazer se ele não concordasse com suas exigências. Você não vai gostar disso. Virgil respondeu assim que Ashton fez a pergunta. Eles disseram que reuniriam todos os guerreiros sob seu comando e lançariam um ataque a Livan e a todos os lugares que você governa. O rei disse que não defenderá você. Esses bastardos com certeza têm algumas bolas. Ashton sorriu, mas não era um daqueles sorrisos calmos. Quanto ao rei, talvez eu tenha que visitá-lo também. Agora. Agora. Não vamos nos apressar. Virgil estava bem familiarizado com o olhar no rosto de Ashton e tentou difundir a situação.
Mas Ashton já havia se decidido. Não. Devemos nos apressar. Na verdade, estou voltando agora. Além disso, diga a Baiter para preparar as armas que eu disse a ele. Esta foi a razão pela qual Ashton não queria descansar. Porque ele desapareceu depois de massacrar o exército de Morgan. Esses tolos pensaram que ele estava escondido em algum lugar até que o caos se acalmasse um pouco. Mal sabiam eles que Ashton não tinha medo de Jonathan, muito menos da guilda. Oi, me escute primeiro. Esta poderia ser uma grande oportunidade de ganhar uma subclasse sem mencionar os tesouros que essas feras primitivas podem ter reunido em seus criadouros. O que você quer que eu faça? Deixá-los saber que tenho medo deles? Eu nunca disse isso. Você vai fazer o que quiser. Matthews, destrua sua linhagem. Eu não poderia me importar menos. Mas pense nisso. Eles estão com tanto medo que nenhum deles ousaria procurar o tesouro, mas você poderia. Você entende o que estou dizendo? Ashton respirou fundo para se acalmar. Astaroth estava correto. Além disso, um gorila seria um bom oponente para testar sua força e medir seu crescimento. Afinal, da última vez que lutou com um, quase acabou morrendo. Sem mencionar as raras recompensas que ele pode obter por matá-los e limpar a masmorra de uma vez por todas. No final, ele não tinha nada a perder, mas muito a ganhar. Virgil, diga a eles que eu aceito o pedido deles. Eu cuidarei do gorila e depois ensinarei uma ou duas coisas sobre respeito mútuo. Entendi. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.